à moi. C'est à moi. Podcast Zero, feito por estudantes de arquitetura e publicado no endereço arquipélago.in, um site onde também publicamos projetos e artigos com conteúdo colaborativo e aberto a contribuições. O programa é disponibilizado no SoundCloud e na iTunes Store, ou diretamente no site. No nosso 7º episódio, a gente se reuniu para conversar sobre um livro icônico do século XX, o 1984, do George Orwell, onde ele narra um futuro distópico que é assustadoramente parecido com a nossa realidade. Além do livro, a gente tomou como referência 2 adaptações para o cinema, então algumas das nossas citações se confundem com cenas do livro e cenas dos filmes. Também é importante avisar que a gente não se preocupou com spoilers, portanto, tome cuidado se você pretende ler o livro ou se não conhece ainda a história. Participaram da conversa Diego Menuzzi. Se eles quisessem que 2 mais 2 fosse 5, assim seria, né? Delano Brum. E aí imagine você odiar algo, mas você não sabe uma palavra pra odiar aquilo, cara. E Wagner Burim. O final desse livro é simplesmente o mais surpreendente que eu já li na minha vida. Eu sou o Maicon Garcia e esse é o episódio número 7 do Zero Podcast. O plot principal do livro é sobre a dominação do Estado sobre as pessoas, né? Em que o Estado ele controla tudo na forma de viver das pessoas, inclusive o pensamento, os gostos, as ideias, e ele faz esse controle usando as teletelas, que são televisões que todas as pessoas que trabalham para o governo, as pessoas da casta mais alta, daria para se dizer assim, e essa TV ela fica te vigiando 24 horas tudo que você faz ou insinua fazer, né? Porque ela controla até mesmo as expressões faciais que você faz, ela consegue ver o que você está pensando e agir em cima disso. E com essas ferramentas é um governo totalmente ditatorial que tem tudo na mão dele, né? Funcionaria, me remeteu assim uma coisa do totalitarismo, né? É um regime que tem a parte da ficção ali de como seria, mas a forma é da subserviência da prole vista como uma peça que tem que servir ao governo como um funcionário, assim, sem livre-arbítrio nenhum, assim, bem totalitário mesmo. Uma outra coisa que é legal de falar aí das teletelas é que elas só existiam ali, que nem o Delano falou, nas castas mais altas, né? O povão mesmo não tinha essa necessidade de ser vigiado porque é só um povo que não consegue se articular, né? Que são burros então, por natureza. É inofensivo. Né? Eles não eram vigiados porque o Estado não tinha medo deles, porque eles não tinham capacidade de pensar algo que prejudicasse o Estado. Aí a gente já pode começar a fazer as pontes com os dias atuais, né? Tipo, não se precisava vigiar pessoas que só os mecanismos de mídia que existiam ali já dava conta. Então, não precisa cuidar desses caras, só o comercial que a gente faz aqui já é o suficiente para fazer eles ficarem no cabresto. Só o pão e circo, né? Que o pessoal já ficava neutralizado. Só um UFC, um futebol, uma eleição aí, a galera fica de boa. Eles citam também, isso é bem claro, a citação do livro também sobre a loteria, né? Então, a loteria era um dos poucas diversões que os proletas tinham ali. Era o futebol deles, né? E essas teletelas, assim, disso eu não tenho bem certeza, podem me confirmar, se elas eram câmeras dentro das casas. Sim, elas vigiavam as pessoas também, né? Não, elas vigiavam, mas automaticamente elas sentiam lá... O Wagner quer saber se elas faziam isso automático ou tinha alguém assistindo? Tinha um cara assistindo, tipo um segurança de prédio, assim, olhando... Isso, exatamente. Não tinha... Então essa é uma diferença do que a gente já consegue ver hoje aí, né? Um sensor de fadiga que tem, já vi propaganda de carro aí com sensor de fadiga. Então a porra do carro sabe que eu tô cansado e me sugere inclusive que eu pare uma viagem para tomar um café e descansar um pouco. Então
é mais ou menos isso, né? Só que hoje em dia isso já acontece automaticamente. No caso, as expressões da face do motorista são reconhecidas, talvez uma inclinação mais próxima ao volante, enfim, a esses sensores, já emite um sinal de fadiga. E no livro, essas teletelas, além de emitir todos os recados e propaganda do governo, ela tem um cara assistindo, né, para fazer essa análise de se o cara está pensando, que no caso, dentro do mundo da Oceania, que fora dali a gente não sabe se é assim mesmo, dentro desse mundo ele que pensar é um crime, né? Pensar é um crime. Então tem o crime pensar ali também, que é citado no livro, que as pessoas não devem pensar. Bom, eu acho que a gente podia começar então falando do desconforto que o livro causa, pelo menos a impressão que eu tenho, de que a gente não está num futuro tão longe do que acontece no livro, né? Como o Wagner já falou do carro que detecta se você tá dormindo, a gente tem outras coisas que são mais ou menos parecidas, até câmera de foto que vê se você está sorrindo, a gente tem o webcam do notebook o tempo inteiro na tua cara, a câmera do celular, tem Kinect do GPS do celular dizendo onde é que você vai, o Kinect do videogame que está o tempo inteiro ali te vendo, te escutando, que a gente estava até comentando esses comandos de voz, né, que tem no Kinect, a Siri do iPhone e tudo mais. Se você falar a palavra de introdução para ativar o comando, eles vão responder ao que você pedir. Mas eles estão o tempo inteiro escutando o que você está falando e estão filtrando para ver se você está dando a palavra de comando ou não. Isso poderia muito bem ser gravado ou a gente ser monitorado através disso, né? Já está tudo dentro da nossa casa. Assim, só falando uma coisa antes aqui, eu não acho que não sei se vocês também perceberam isso quando a gente estava pesquisando aí sobre o livro. A gente acha muita teoria de conspiração, assim, e tal, né? O Obama quer transformar o mundo sim, em 1984. Né? Como que era o nome daquela notícia que a gente viu? O futuro que o Obama quer implantar, alguma coisa assim? Eu acho que a gente não pode fazer uma comparação direta, assim, com o que a gente vive agora, né? Mas sim pegar os elementos do livro, né? Que esses sim são bem assustadoramente reais, né? Sim, mas são vários pontos. Eu acho que não foge. Isso que a gente comentou aí, eu acho que é válido. Sim, não, mas é que assim, eu digo assim, porque ele não é para ser encarado como exatamente aquele molde de realidade, sabe? Eu acho que os elementos, eles se configuram assim de maneiras bem diferentes, e aí sim a gente pode usar os elementos para analisar praticamente todos os governos que a gente tem hoje, né? Mas não exatamente naquele molde como tá lá, sabe? Um governo totalitário e tal. Não, claro, mas quando eu digo a questão de espionar a gente, é até o que a gente já estava comentando, que hoje é mais ou menos feito isso, só que não para controlar a gente, e sim para vender mais pra gente. Pois é isso que eu tô falando, porque na verdade uma das coisas fundamentais ali que o George Orwell não previa é, primeiro, que o dinheiro seria o grande líder, né, e não uma figura humana que nem tá colocado ali, que é o Big Brother, né? E outra coisa que é um detalhezinho aí chamado internet. Sim. Né, que mudou bastante a maneira como a gente interage, a maneira como a gente até expõe as nossas próprias informações, né? E eu acho que inclusive um dos pontos pelo qual, tipo, não se vê mais cabível esse modal de domínio ali, de regime totalitário que tá no livro, é a internet, né? Que a gente sabe que, tipo, a profusão de informação que vem com a internet torna, tipo, inviável, impossível de se querer controlar, assim. Tipo, nem lá no Japão, na China, não sei se é no Japão ou na China lá, que tem aquele negócio, tipo, a internet é vigiada lá, assim. Coreia. Na Coreia.
Nem lá, não tem como. Acho que na Coreia nem tem Coreia do internet. Norte é capaz de não ter mesmo. Não, Não, tem, mas os caras acesso- Coreia do controlam. Norte mal tem internet. Tem, mas só acessa a página inicial lá com a foto do Kim Jong-un lá e as pesquisas são limitadas. Só acessa o perfil do Facebook dele. E o mega botão de like, né? O Kim Jong-un deve postar uma foto que acharam do meu novo corte de cabelo. Mas eles estavam com problemas lá, que tipo, chegava no lugar e ele conseguia acessar a internet dele lá dentro. E daí, tipo, como que você vai lidar com a pessoa que é de outro país e tal lá dentro, assim? Tirando foto e Cara, tal. tu é de outro país, tu não vai ficar na Coreia do Norte tirando fotinho, cara. Acredite que tem gente fazendo isso, cara. E o que vocês acham do esquema do duplo pensar lá, que é a capacidade de armazenar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, assim, e aceitar as duas crenças, assim, que ele utiliza no livro? Eu achei isso muito doido, cara. É aquela coisa que nem, tipo, o lema do partido lá, do Big Brother lá, era que se eles quisessem que 2 mais 2 fosse 5, assim seria, né? Sim. E é uma das coisas que fodem com o cara lá, com o Smith, quando ele tá preso lá, é isso, né? Porque ele escreve no diário dele que que a liberdade é poder escrever que 2 mais 2 é 4. Exatamente. E, no entanto, ele sai de lá de dentro da lobotomia, tipo, sabendo que 2 mais 2 são 4, mas dizendo que era 5. De tanto que os Cara, caras mas eu acho infernizaram ele, né? que no É isso que é o duplo pensar. ele passa a acreditar que 2 mais 2 são 5. Exato. Então, já partindo do princípio que a gente não está contando com pessoas ouvindo que não leram o livro, né? Então, porque Ah, não, Já vai tá ter um escancarado, aviso de spoiler. Se é que precisa, né? Por um livro de 60 anos atrás. Tudo bem. Não, se até o Wagner leu, todo mundo tem que ler. falando já do duplo pensamento aí, e falando da novilíngua, nova fala, enfim, é bom a gente colocar também já de início para dar uma ideia de como funciona o partido, pelas frases de governo, né, deles que são impactantes aí, todo mundo onde ouve essas frases sabem qual é a referência, que é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Isso que o Estado faz com essas frases é mais ou menos tentar inverter o pensamento de antes do Estado ser desse jeito, né? Mas isso aí, esse exemplo assim por exemplo, esse do Guerra é Paz, isso a gente consegue ver muito na realidade, né? Quando tem esses conflitos assim que eles falam, né? Guerra pacificadora, qualquer coisa do tipo. Hiroshima e Nagasaki, Guerra do Iraque. Vamos invadir os caras lá porque, porra, os caras estão cheios de arma. Não, lá. vamos chegar lá e vamos libertar o povo. Bem Ou a polícia pacificadora nos morros do também Rio. funciona bem. Então, falando em polícia, a gente tem aí a polícia dentro da realidade do livro, a gente tem a polícia do pensamento, né? Então, que é justamente essas pessoas essas pessoas do partido que fazem o controle desse crime, que é pensar. Que dá até pra gente citar agora que na época lá o maior crime que poderia se cometer eles chamavam do crime ideia, né? Que era o crime de ideia contra o Estado, né? Isso. E o mais legal que eles falam também é que a construção ali da novilíngua, o objetivo final dela é que lá no final não seja possível conceber a ideia de pensar contra o partido, né? De cometer esse crime ideia. Não, cara, essa parte do novo dicionário é muito genial, cara. Imagina assim, um vocabulário na tua cabeça que você usa no dia a dia e eles fazerem um vocabulário para que você não tem como você pensar contra o governo porque você não conhece uma palavra para pensar contra ele. Você não consegue pensar isso, cara. Cara, é muito genial isso. Tu não conseguir dizer que uma coisa é ruim, né? Tu não consegue dizer que o partido E aí é ruim. imagine você odiar algo, mas você não sabe uma palavra pra odiar aquilo, cara. Olha, cara, é muito genial isso aí, cara.
Não, é uma pira que eu sempre tive, assim, que às vezes eu comento com a galera, assim, que, não adianta, tipo, a significação das coisas é a gente que dá, né? Tipo, o homem construiu o mundo e a gente tá inserido num contexto onde a gente dá significação pra isso. No livro é como se ele tirasse esses significados do repertório das pessoas. Você não consegue, porque você não sabe que existe aquilo mais, assim. Não tem como odiar o governo. Você não tem como odiar porque você não sabe o que é o ódio. Que foda, né? Cara, é muito foda. Isso é muito foda demais. Deixaria de existir pela palavra, pela significância da palavra, que a gente sabe que a gente relaciona com o instinto, né? Que muitas vezes tá ligado à agressividade, por exemplo. Que não deixa de existir nas pessoas. Sim. E, tipo, o governo no livro é tão inteligente que, sabendo que, tipo, é da natureza humana você ter esse negócio, que nem a gente tava falando antes, né? Sobre o negócio do protesto que teve lá e tal, que teve um tiozão, assim, que cresceu no leite com pera, agredindo o cara de camisa vermelha na rua, que nem torcida de hooligans, assim, tá ligado? A gente tava falando, tipo, que até tem um piada aqui da casa que é da filosofia, estuda filosofia, que é da natureza humana, quando tá em bando, se tornar agressivo, né? E, tipo, é um instinto que tá intrínseco nas pessoas, não tem como tirar. E, dito isso, eles usam daquele esquema lá do 2 minutos de ódio que tem todo dia, né? Que os caras se juntam na frente de um telão lá, colocam a foto do arqui-inimigo lá, não lembro o nome do cara, Calador, o arqui-inimigo deles lá do governo, e tipo, ficam xingando lá o tal do Calador por 2 minutos, assim, depois aparece a foto do grande irmão e tipo, todo mundo combauá Deus. Isso eu acho genial também. Nos dias de hoje nós podemos traduzir isso com vou xingar muito no Twitter. Não, mas isso aí eu acho muito genial, tipo, eles alteram, né, esse conceito porque na verdade, assim, seria mais ou menos uma subversão ali do silêncio pra lembrar os mortos, né? Uma coisa reflexiva, assim, e eles transformam isso nos minutos de ódio lá, que é justamente desejar que os outros morram. Minuto de ódio. O cara lá morra, né? Uhum. Exato. E outra coisa que eu também acho legal nesse aspecto ali dos minutos de ódio é que eles pegam uma figura só, né? Tipo, pra odiar. Exato. Sim, tipo, manipular. tudo que tem de ruim no mundo é culpa daquele cara, sabe? Coisa que a gente tem visto muito por aí, né? Olha aí. Quem que é esse cara? Não, é tudo culpa dele, tudo que tá errado é culpa dele. Antes era tudo bom. Estrela? Vermelho não, acho que não, cara. Não tá nada. E aí outra coisa que o Estado usa também para conseguir o que ele quer, essa manipulação, tudo, e que isso é outro ponto que eu achei muito foda, que é a manipulação do passado, né? Que é a manipulação da verdade, né? Da história, até a frase, né? Tem até a frase que é falada lá: quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Então, puta, cara, eu achei isso também muito massa deles, aquela coisa lá de... Que é exatamente, só fazendo um ponto, é que é exatamente onde o Winston trabalha, né? Trabalha, né? Que é no Ministério da Verdade. Dele. Isso. Que é tipo a ração de chocolate por semana, por mês, não lembro direito, era de 30 gramas. Aí o Estado precisou mudar para 20. Aí os caras iam lá e alteravam tudo para que antes fosse menos de 20. E agora subiu para 20 gramas. Subiu para 20, Isso é mais uma previsão que o George Orwell fez aí, né, da Dilma, né? Não vamos estipular a meta. E quando batemos a meta, vamos dobrarmos a meta. Exato. Até ali quando muda também os conflitos, né? Quando eles deixavam de estar guerreando com a Eurásia e começavam a lutar contra a Lestásia. A Eurásia virava sempre um aliado. Não, e o bacana disso aí, que para todas as pessoas que eu comentei do livro, assim, que eu falei o que era a história e tal,
Sempre eu falava assim, porque daí tem essa manipulação do passado, dava esse exemplo aí, eles entram em guerra em um, aí vão lá e alteram, que eles sempre foram aliados do outro. Aí sempre pedem assim, mas como assim eles alteram, mas as pessoas lembram das coisas que eram antes? Eu falei, mas é que tá, é tão foda a ideia, tão foda a manipulação, que é o troço do 2 mais 2 são 5. Se a pessoa lembra, não, mas eu me lembro que no passado nós era inimigo desse outro país. Não, mas se o Estado está dizendo que não, então eu é que estou errado e eles estão certos, porque o Estado está sempre certo. E se eu pensar ao contrário, eu vou estar cometendo a crime ideia. Eu vou estar, exatamente. E aí eu tô fudido. Então, isso não... Eu acho que chega até um ponto do cara nem pensar assim em não pensar para cometer o crime. É de ele acreditar mesmo, sabe? De ele falar, não, se o Estado tá falando que é isso, eu tô errado, eu tô pensando errado. Não é nem questão de medo, sabe? Dos caras ser realmente bitolado e aceitar de verdade o que os caras falam. Sim, é condicionamento mental mesmo que eles usam. Não é nem o medo de ser pego, né? E por isso que é a polícia do pensamento mesmo, né? Não é, o cara não vai preso e fica na cadeia por 20 anos, né? Ele sofre uma lavagem cerebral até ele aceitar o que o partido quer. Ou ele é feito a lavagem cerebral nele, ou ele é evaporado. É evaporado o termo que eles usam? Vaporizado. Vaporizado, um negócio assim, né? Não, um dos negócios, assim, que eu vi, assim, que eu achei louco, que eu não lembro como que é o nome do cara que prende o Smith lá, que faz o trabalho nele lá. O'Brien. O O'Brien, isso. O Smith fala pra ele uma hora, assim, tipo... Cara, por que você não me mata de uma vez? Aí ele fala, tipo... Você acha que a gente vai cometer o mesmo erro que existia no passado, que é matar uma pessoa e tornar ela mártir e exemplo a ser seguido pros outros? Olha que foda, a gente né? prefere te consertar e jogar de novo na sociedade. Depois você vai falar que você cometeu um monte de crime e vai se fuder. E todas aquelas pessoas que por um acaso você tenha contaminado com as suas ideias, você vai limpar elas também. Não, e é foda quando o O'Brien chega na prisão, né? O Winston pede pra ele, te pegaram também? Daí ele responde, eles me pegaram há muito tempo. Foda isso, né, cara? Tipo, Foda, né, fui cara? traído. Aliás, esse episódio aí do Winston descobrir que o O'Brien era do partido e que tava querendo pegar ele, né? Essa foi a grande decepção do Wagner, então, né? Com o livro. Então vou contar a minha experiência com o livro aí pra deixar bem claro o que aconteceu nessa porra. Então, quando o Delano não só o Delano, mas outras pessoas me indicaram o livro, enfim, o Delano, eu lembro claramente na minha cabeça, assim, do Delano falando, o final desse livro é simplesmente o mais surpreendente que eu já li na minha vida. Um negócio assim. Tá, agora só deixa eu me defender aqui e deixar claro pra todas as pessoas, tá? Calma. Que eu não falei isso, mas nós não sabemos por que carga d'água foi isso que ele entendeu. Os caras deixar bem claro, porque senão você fala isso, vão pensar que eu falei isso, mas não foi isso que eu tinha falado. Dúvida pensamento, mas enfim, vai lá. Então... minto, não era nem exatamente isso. A frase que eu lembro é que esse livro tinha uma das maiores reviravoltas possíveis e imagináveis para um final de livro. Por isso que esse livro tinha que ser real, cara. Não dá pra deixar os caras pensar. Olha o que Isso, sai você tava pensando em Masterchef, cara. Aí tô eu lá lendo o livro. Como eu tinha parado logo no início para ler a introdução à nova fala que tem no final do livro ali, né? Tem um capítulo direcionado só para explicar como que é a estrutura dessa nova fala e a língua, enfim, como funciona lá a classificação de palavras, a língua do P. A, B e C. Enfim, eu tinha parado para ler isso, então eu sabia que faltavam, sei lá, 30 páginas para acabar o livro. E não tinha tido reviravolta alguma ainda. Muito pelo contrário. Tava num avião em parafuso sem turbina já, velho. Direção ao solo. E ganhando velocidade. Eu falei, caralho, mas como que pode, tipo, que reviravolta pode acontecer aqui e que vai se explicar, então, em poucas páginas daqui pra frente, né? E quanto mais próximo chegava do fim, eu continuava esperando a porra da reviravolta. E a hora que eu li a última frase do livro,
que eu vou até repetir ela aqui pro Delano fazer. Finalmente ele amava o grande irmão. Chegando ali a fatídica página 346, eu leio assim: mas estava tudo bem, estava tudo certo. A batalha chegara ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Aí eu olho para outra página, está escrito apêndice, os princípios da nova fala. Eu fecho o livro, mantenho-me na mesma posição que eu estava quando eu terminei o livro, tendendo a chegar a uma posição fetal e chorar um pouco. Não, mas é que o Wagner tava achando que o cara ia metralhar todo mundo, ia dinamitar os ministérios lá, ia ferrar com a porra toda. Assim, então ele achou que era vedeta, né? É. Não, vai ter explosão, vai ter reviravolta. Aí o Delano define esse final de livro perfeitamente com a frase: Que frase que era mesmo? o sistema é foda, parceiro. Ah, tá. Não, que a hora que eu lia essa última frase, me veio o Capitão Nascimento na cabeça falando: o sistema é foda, parceiro. Não, por que eu achei tão foda o final do livro? Porque eu tava falando isso outro dia também, que agora virou moda de filme, série, tudo, acabar tudo uma merda. Que agora tem Game of Thrones aí, tem True Detective, tem tudo que no final acaba tudo uma bosta. Já é normal isso. Só que esse livro, escrito há 60 anos atrás, você espera-se que tenha um final bacana. Levando em consideração que é uma novela, né? Porra. Exatamente. Aí, eu pensei, eu comecei lendo o livro e falou, é óbvio que vai chegar no final, esse cara vai ou conseguir derrubar o Estado, ou ele vai conseguir se libertar, vai fugir, vai qualquer coisa assim, sabe? Aí ele começa a se envolver com a mulher ali e tal. E você, não tem, né, cara? É um livro antigo, é óbvio que vai terminar tudo bem. Cara, a hora que eu li essa última frase, eu falei, caralho, que foda, cara, que foda. Eu já tinha achado o livro foda até então, mas depois que eu li aquilo ali, eu pirei, cara. Quando ele encontra ali, é Julia, né, o nome da personagem que ele encontra, que é uma que já logo no início ele cruza uns olhares com ela, assim como acontece com o O'Brien ali, ele sabe que essas pessoas pensam. Então ele procura sempre, pacientemente, uma conexão longe de uma teletela. Essa Júlia, na verdade, ela entrega um bilhete pra ele, falando que ama ele, né? Ele tá andando na rua, daí ele vê ela seguindo ele e acha que ela é da polícia. Ela vai no trabalho lá e entrega um bilhete falando que ama mas ele. Isso bem pra frente já. No caso, ele cita elas várias vezes, né? Que ela tava sentada fileiras à frente dele, e que ela tinha trocado 2 olhares com ele, e ele tinha uma certeza que ele não tinha. Uhum. Que ele tinha uma certeza que ela também era contra o partido, contra o Sócim, né? Sócim que é chamado, né? Então ele até que de verdade ela é contra o partido, ela também pensa, e ela entrega esse bilhete para ele, e a partir daí eles começam a se encontrar, e ela conhece uns caminhos no meio de uma clareira, no mato, enfim. E a hora que chega nessa parte ali, você começa a falar, cara, é isso aí, velho. Os caras já têm um quarto, e tem uma outra parte também que eles chegam a alugar um quarto lá em cima da lojinha de um dos proletas lá, que eles conseguem se encontrar. Ela consegue... Vamos concordar, o cara foi garoto. Foi garotinho total. Garotinho. Não, na verdade, ele é garoto, né? Porque quem no começo marca as coisas do jeito certo, mocado, é a mulher. E ele é um otário que já sai falando que ele pode confiar no O'Brien e fala que vai falar tudo pra ele, o caralho é 4. O cara é moscão. Moscão. Então, só que aí tem mais um negócio bacana do livro que eu achei bem foda, assim, são as descrições, assim, tipo, enquanto você tá lendo, assim, e ele começa a descrever o café. Lembra que ela leva um pouco de café, um pouco de chocolate, um pouco de não sei o que. Quando ela leva para esse quarto, e a forma que ele vai descrevendo, né? Tipo, o quarto fedido pra cacete, mofado pra caralho. E mesmo assim, aquele cheiro do café, assim que ela abriu a sacola e tava enrolado num paninho assim assado, o sabor que o chocolate sente. Então você entra cada vez mais nessa pilha ali, né? De comer ração, de se fuder dia e noite, e de repente o cara tem um pedacinho de passado, assim, né? Tipo, uma xícara de café
um abraço. Não, mas é que na verdade isso aí o pessoal ali do partido, das classes mais altas lá, eles tinham acesso a isso, né? Que não tinha... No trabalho. Né? Sim, que não tinha... Oi? No trabalho, pelo que eu entendi. Não, nas casas. Não, deles. eu tô falando de comida, assim, e aí, por exemplo, o O'Brien... Mas eu acho que até não vejo que tem o vinho apartamento, e tal, né? o apartamento do O'Brien mesmo já era melhor, tinha vinho e tudo mais. Cara, com essa história do café aí, eu me lembro de um troço que um professor meu de história do ensino médio me falou, que tem bem a ver, que ele fala assim que aqui no Brasil, o Brasil é o maior produtor de café do mundo e a gente nunca tomou um café de verdade aqui. Então, já que a gente falou da Júlia, é legal falar o que ela fazia, né? Qual que era o trabalho dela. Que ela era operadora de máquinas lá, máquinas que escreviam romances pornográficos. Vocês lembram disso? Ah, verdade. Que então, na verdade, o povo ele tinha comida ruim, bebida ruim e livros ruins, né? Tinha diversão ruim. Sim, que era um amontoado de palavras. Que na verdade era o romance ali era escrito por máquinas. Né? Até mesmo as músicas que os proletas ouviam era o Estado que fazia. Sim. E tudo automatizado, né? Tudo criação automática, que sem conteúdo nenhum. Olha só. Olha só, meu Deus. 50 torcidas. Alguma semelhança aí? Não, acho que não, cara. Livros ruins aí que vendem milhões e tal. Livros ruins, as músicas todas iguais, só mudam as palavras. Hein, que nem diz o Haroldo, o livro dos vampirinhos do inferno. Vem por aí. As gurias regalam os olhos desse tamanho na aula quando ele fala isso, velho. Então, vocês estavam falando um tempo atrás aí, a gente tá sempre trazendo o que é parecido com hoje em dia, e vocês estavam falando da lavagem cerebral, a ponto das pessoas aceitarem aquilo como melhor, e eu tô errado porque eu sou errado, né? E o partido que tá certo, o grande irmão é detentor de toda a verdade. E isso acontece bastante também aí que a gente está vendo, e na época também acontecia quando foi escrito, é questão de religião, né? Então essa parte a gente pode linkar com a religião. E a questão aí, vem né? do livro que a pessoa nem questiona, ela nem pensa se é certo ou errado, não. Ela simplesmente aceita. Mas sabe um paralelo que eu vejo também com uma daquelas frases lá dos lemas e tal, que é o liberdade e a escravidão. Que a religião geralmente coloca isso, né? Quando tu é teoricamente livre, tu não segue nada, tu é escravo do mal, né? Sim, É a liberdade que o mundo te dá. Exatamente. E aí, se tu é escravo do pensamento religioso, tu é livre. Sabe? Mas é tipo assim, é o que o Maico falou. Você é livre para não, por exemplo, não praticar a religião. Só que se você não praticar, você vai pro inferno. E aí tu é escravo do mal. Você é escravo do mal, exatamente. Então, você é livre para não seguir, mas se você não seguir, você está ferrado. Não, e agora outro ponto também, você falou que um controla tudo. Você quis falar o Estado, né? Mas o tempo todo... Sim, partido, né? Eu entendi. Mas é que eu já vou usar isso para linkar com outra coisa. Que o tempo todo que eu estava lendo o livro, eu fiquei pensando quem são as pessoas que estavam lá no topo da cadeia, sabe? Será que era uma pessoa querendo controlar tudo ou tinha várias pessoas, elas estavam fazendo isso em um benefício próprio para elas conseguirem vantagens? Cara, a minha conclusão é de que o grande irmão não existe. Não, sim, mas é exatamente isso. São pessoas por trás. Mas qual o objetivo real dessas pessoas? Sempre tem esse meme daquele a conquista. O meu objetivo meu objetivo é a conquista. Meu objetivo é a conquista! Não, é sério. Que não tem uma razão só. Tipo, será que os caras fazem isso por dinheiro, é por poder, é o quê? Mas sabe, cara, eu lembro de uma coisa, assim, sabe quando se fala ali de distribuição de riqueza no mundo e tal, que fala que dos 99% lá, que 1% tem a maior parte da riqueza do mundo inteiro, né? Sim. Eu vejo muito isso, sabe? Que quem realmente tem grana é que tá controlando tudo isso, né? E não de uma forma centralizada, né? Mas mais difusa mesmo. Acho que não existe um poder central. Tinha até assim. uma parada que isso, eu não sei, eu me lembro meio vagamente, deles queimarem os recursos. Não tinha alguma coisa assim? Sim, pra criar flutuação de mercado, assim. Isso.
Pra manter o preço. Na verdade eu não lembro de ter o motivo explícito desse feito. Que isso dá pra especular Não, alguma coisa. é pra isso, é regular preço, né? É controlar ali oferta e demanda. Sim, a questão da privacidade, né? Quando é colocado ali que ele compra lá clandestinamente um bloco e um lápis, né? Que era um objeto proibido, porque as pessoas não podiam escrever, né? Não podiam expressar o que elas estavam pensando. E o que a gente tem hoje é justamente o contrário, né? A necessidade que a gente tem ali através das redes sociais de escrever textão e dizer tudo o que a gente está fazendo, o que a gente pensa. Encher de hashtag. Senta que lá vem Exatamente, por vontade própria, né? Que é uma forma também de expor o que a gente está pensando e deixar isso como dado para ser controlado também. É justamente o ponto contra o livro, né? Lá você não podia se manifestar e aqui no nosso dia a dia eles querem que a gente é incentivado, se né? A gente E incentivado lá isso. tinha uma câmera e um microfone te escutando o tempo todo, e aqui não precisa, a gente já escreve tudo que a gente cara, quer. e essa... Não, a gente compra microfones e grava o que a gente fala e põe na internet. Pra todos ouvirem. Não, mas eu acho que não, a gente não vai chegar em, como a gente já estava falando, não vai chegar em 1984 como tem num livro ali, assim, sabe? Eu acho que o objetivo, justamente por a gente ter a internet e conseguir, tem toda forma, cara, é impossível controlar essa merda. Tipo, você entra na Dark Web e mete o pau em quem você quiser, tá ligado? Não tem como você fazer isso. Ó, pra mim é bem claro. Nós primeiro vamos passar por 1984 e depois vai ser uma Matrix. Não, mas assim, tipo... Não, e se é se a gente... Não, peraí. Se é que a gente não está vivendo dentro da Matrix já, né? Não, e o grande irmão, olha só, cara. Nossa, me veio uma epifania aqui agora. O grande irmão vai ser a internet. As máquinas vão começar o Matrix, a dominação igual a 1984. É isso que eu queria dizer. Daí, velho. Escreva o que eu tô falando. Ainda bem que tá gravado. Sabe como que a gente vai ser dominado? Tá gravado. Endelano, sabe como que a gente vai ser dominado, cara? Vai ser através de pornografia e vídeos de gatinho na internet. Isso aí. E vlogs. Então eu já tô fudido já. Vídeo de bicho é irresistível, cara. Então, mas era realmente essa ponte que eu ia fazer. O Wagner falou assim que a gente vai chegar. Eu acredito que, como o Michael falou, a gente já tá vivendo essa época. Só que a gente nunca vai chegar numa coisa similar, assim, tipo, no que estava acontecendo ali, que é um contexto impositivo de dominação. O objetivo é outro. Ali eles te reprimiam de fazer. Aqui eles deixam você fazer sob monitoramento para utilizar essa informação para te controlar depois de outro jeito, tá ligado? É aquela coisa que a gente tava falando da propaganda ali. Tu escreve no Google, quando você entra no Facebook, tá a propaganda lá, lazarenta, no teu nariz, assim, a promoção. Não, eu entendo o teu livro ponto, que você quer Thiago, comprar. mas eu ainda não descarto a possibilidade do livro, sabe? Talvez fique óbvio, não igual é lá, mas eu não arrisco dizer que não vai acontecer, sabe? Não, assim, eu não digo que não, mas eu entendi. Vai A gente tá indo pelo mas caminho. eu acho que talvez não não, vai acontecer talvez como não. no livro. Não tem, talvez não num nível elevado, assim, de comer ração, enfim, né, e transformar o vocabulário do mundo para uma forma Não, isso mais... certamente não vai acontecer. Mas aí que tá, aí é que tá. A gente tem todos os elementos ali, só que a configuração deles é diferente. Porque, por exemplo, tipo, a gente acha massa ir no McDonald's e comer aquela comida. Eu não. Eu sou boicote do McDonald's. Nunca comi Burger King, nunca comi McDonald's, nunca comi girafas. Ah, cara. Esses hipsters aí, cara. Meu Deus. Miojo, tu já comeu, Diego? Já comeu miojo? Miojo já. Então. Miojo porque é... Vamos trocar por miojo, então. Vamos trocar por miojo. Daí fodeu, cara. Miojo vai dominar o mundo, cara. Tem um deus do espaguete lá na internet, cara. Quem sou eu pra não comer miojo? Voltando ao raciocínio ali, tipo, a gente come coisa ruim
como um estilo de vida e a gente acha que é por opção. Ruim não. Entendeu? Ruim só se for de sim. saúde, porque de gosto é bom pra caralho. Ruim, é. Mas então... outro erro do George Orwell ali, porque a gente curte o gosto ruim desse plástico que a gente come. Maldita tecnologia, né? O cara tá com o livro na mão e vai pôr uma imagem na tela do PC pra ver a capa do livro. Na verdade, eu já tinha aberto a guia que é pra ver a imagem, mas eu peguei. Começa assim, 1984 começa assim, cara.